Olá, alunos dos primeiros anos, que é a professora Nizeli de História. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Roma Antiga. Bom, nós temos aqui algumas imagens da Roma atual. Essas arquiteturas, essas construções, elas foram do período antigo e é considerado como o maior museu a céu aberto que nós temos na atualidade. Então, são lugares onde as pessoas visitam hoje em dia, são considerados como museus, mas que faz parte da Roma da atualidade. É importante a gente lembrar o seguinte, que Roma hoje é a capital da Itália, que fica no continente europeu. É muito diferente da Roma antiga, porque a Roma antiga, ela ocupava um grande território, né? Então hoje é muito diferente, como a gente vai ver no mapa. Vamos lá? Então hoje, olha só, Roma tem esse espaço aqui, ó, somente esse espaço, que está aqui Roma, capital, né, do país Itália, e é somente esse espaço. Como a gente vai ver mais para frente nos outros mapas de localização, que o Império Romano antigo, ele ocupava muito espaço, era muito grande o território. Aqui ele está em um tamanho maior, só para a gente poder situar. Então, está aqui na chamada Península Itálica, é uma faixa de terra e é bem interessante, bem fácil de se lembrar, porque ela tem um formato assim, um pouco que lembra uma bota, né? E ela se estende aqui ao longo do mar Mediterrâneo. Então, ela vem aqui nessa parte e vai até aqui embaixo, na parte sul, ao longo do mar Mediterrâneo. Bom, aqui nós temos o Coliseu, que é um símbolo, né, da Roma antiga. E como que começou, então, a formação da Roma antiga? Ela tem duas origens para se explicar a formação dessa civilização. A primeira origem é a chamada de origem lendária, na qual conta a história de dois irmãos, o Rômulo e Remo, e que esses irmãos foram amamentados por uma loba. Se vocês pesquisarem, procurarem material didático, vocês sempre vão encontrar essa figura, né, que é o ícone da história de Roma antiga. Então, a gente vai observar aqui como que é essa explicação. Bom, de acordo com a mitologia romana, esses irmãos, eles foram os fundadores da cidade de Roma, tendo um deles, o Rômulo, como seu primeiro rei. E fala-se o seguinte, que eles eram filhos de um deus grego e eles foram abandonados, jogados no rio Tibre por um tio deles e depois, então, eles foram salvos por uma loba a qual amamentou e os manteve vivos até ficarem adultos. Então tá aqui a figura emblemática que vocês, tendo acesso a esse material, vocês vão ter acesso a essa imagem, sempre vai aparecer, tá? Então essa é a origem lendária. Agora, a origem histórica conta-se o seguinte, que Roma, ela teve a anexação de vários povos, de vários lugares, esses povos, eles se juntaram e formaram pequenas aldeias. A princípio, esses povos, eles viviam da agricultura e do pastoreio, e depois eles foram se expandindo. Entre esses povos que começaram a fixar moradia na Península Itálica, nós temos os latinos, os sabinos e também os povos italiotas, gregos e os etruscos. Esses povos, os latinos, os sabinos, os gregos, os italiotas, eles eram povos importantes na história da formação de Roma, porém, os povos que vão causar maiores impactos serão os povos etruscos, que vieram do norte, né? E vão causar impactos na história de Roma no decorrer do tempo. Bom, vamos então agora aqui ao mapa para nós observarmos
qual era o espaço inicial ocupado por Roma antiga. Então, todos esses espaços aqui, ó, que estão coloridos, são os espaços ocupados pelos povos romanos antigos. Aqui tinha Roma e as cidades latinas, os territórios cartaginenses, que são esses aqui em laranja, que fazia parte também do norte da África. Tinha também a civilização etrusca, que eram esses povos aqui na parte norte. A Liga Sanítica, que estava aqui, olha aqui, bem aqui no meio. Então, são povos também que fixaram aqui na parte central. E a Magna Grécia, porque Grécia estava mais para cá, né? Nessa região aqui, ó. E aí, esses povos que eram gregos que estavam nesse espaço, eles também foram conquistados, ou então começaram a fixar e se juntaram a esses povos, formando então a civilização romana. Bom, a divisão histórica de Roma, que começa com uma pequena aldeia e vai se transformando em um dos maiores impérios da antiguidade, a gente estuda muito o Egito, a Grécia, os povos mesopotâmios, os orientais, os americanos, né? Mas uma das civilizações antigas mais destacadas daquele período foi realmente Roma. E nós vamos observar o que aconteceu com esse império para ele chegar a esse patamar. Então, nós temos aqui o primeiro período, que é a monarquia, onde vai ter 7 reis. O período da república, que vai ter como acontecimento principal a conquista dos plebeus, né, o auge dos plebeus na formação da sociedade. E o império, que é o finalzinho aí desse período da civilização romana. E chega aí a sua crise, né? Crise do Império Romano. Então, o primeiro período da monarquia. E a monarquia, então, ela começa quando funda Roma e vai ter aí um total de 7 reis. Na época dessa monarquia, da realeza, realmente a economia era baseada na agricultura e quase não havia comércio. O que acontece então de transformação nesse período que vai fazer com que Roma se expanda? Então, com a chegada desses povos etruscos, né, que viviam no norte, esses povos eles eram ligados essencialmente ao artesanato e ao comércio. Com a chegada desses povos, eles vão incentivar esse tipo de economia. E o que eles vão fazer para poder fixar, se anexar a esses povos que já estavam lá nesse território? Eles vão começar a se casar com pessoas que já estavam ali na região e a prestar seus serviços que eram diferentes do que eles estavam acostumados. Bom, com a chegada desses etruscos, então, com esses casamentos, com essa prestação de serviços, a Roma então vai começar a expandir o comércio, começar a conhecer como que funcionava o comércio e começar então o seu período de prosperidade. Além do comércio, os povos etruscos também influenciaram na questão da cultura e da arte romana. Essa questão da cultura e da arte, ela é um legado principalmente para os povos ocidentais e os povos contemporâneos, que é essas formas de construções aqui que a gente está vendo. Então, é claro que essa construção aqui, ela está dentro do museu a céu aberto, né? Uma construção aqui dentro de Roma. Porém, muitos povos, principalmente do Ocidente, eles vão herdar essa forma de se construir, essas arquiteturas. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a Lapa, né, no Rio de Janeiro, ela tem uma construção muito parecida com isso aqui. Eu sempre falo para vocês o seguinte, que nada é igual como era nesse período. Tudo se transformou e se adequou porque às necessidades que o homem atual tem. Porém, existem algumas ideias que elas foram o quê? Fomentadas, elas foram melhoradas, mas há sim esse legado cultural, sim, ele foi aproveitado em partes
E sim, foi melhorado, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos das construções que eram em forma de arco, e essa forma arredondada aqui também, ó, né? Essa forma de lapidar objetos era também um legado cultural de Roma, no período da monarquia. Aqui embaixo nós vamos ter a sociedade romana. Como que era essa sociedade? Ela era uma sociedade estática, igual era no Egito, igual era na Grécia. Cada um tinha uma função específica. Tinha os privilegiados, tinha os menos privilegiados. Como que era a quantidade dessas pessoas, né? Então, nós temos aqui os patrícios, que eram os aristocracia, né, os privilegiados, os mais ricos, e eles estavam no cargo de governo desse povo romano. Nós tínhamos também os plebeus, que inicialmente, principalmente no período da monarquia, eles não tinham direito nenhum. Eles só vão evoluir, conquistar esses direitos a partir da república. Nós tínhamos os clientes, que eles eram pessoas, principalmente estrangeiros, e eles eram como se fossem agregados desses patrícios. Eram pessoas que dependiam dos patrícios para sobreviver e eram estrangeiros. E também os escravos. Esses escravos eram por dívidas, principalmente, e por conquistas. Então, eles existiam sim, né? E eles eram a principal força de trabalho dentro da Roma antiga. Então, nós temos aqui algumas especificações para vocês estarem observando. A maioria da população romana aqui, né? Nós vamos ter entre os plebeus, certo? Que eram lavradores, comerciantes, artesãos e também a principal massa do exército, que protegia aí os povos romanos. Então, vamos lá dar continuidade na monarquia. Então, tem aí os patrícios, que eram os aristocratas, né? Eram descendentes dos fundadores de Roma, né? Na concepção deles, eram os mais ricos, melhores terras, melhor gado e tinham participação política na sociedade. Os plebeus tinham estrangeiros também, tinham os pequenos proprietários de terra, os artesãos e os comerciantes. Geralmente eles trabalhavam para esses patrícios. Mas quando eles enriqueciam, eles também não poderiam participar desse grupo social aqui, né? Participar da política. Então, o que que acontece? Era uma sociedade o quê? Estática, né? Os clientes, eles eram um grupo intermediário, estavam entre os patrícios e os plebeus. Eles viviam sob a proteção dos patrícios, mas eles deviam obediência. Era como se fosse um servo, né? Muito parecido aí, né? Muito próximo à definição dos servos lá na Idade Média, depois que a gente vai estar vendo. E os escravos, né? Já nesse período já tinha esses escravos. Ele era um período onde que tinha poucos escravos, porque eles ainda não tinham muitas conquistas territoriais. Então, quando ainda havia um espaço limitado para a localização de Roma, o que que acontece? Havia também um número menor de escravos. Eles só vão aumentar a partir do momento que há o quê? Há uma extensão territorial. E também havia os escravos por dívidas. Então, nós temos umas ilustrações aqui para demonstrar até mesmo a forma que essas pessoas se vestiam. A maioria das pessoas, elas eram formadas, eram os plebeus que eram indivíduos livres, né? Era a formação social em maior quantidade. Então, nós temos aqui os patrícios, que eram os detentores de poder, vocês vão observar até a forma de vestir, né? Tinha os plebeus aqui, que vocês vão observar também a forma de vestir, os instrumentos de trabalho, né? Eles não podiam exercer cargos públicos nem religiosos, mas eles tinham que servir ao exército, além de trabalharem também e pagarem impostos. Nós tínhamos os clientes,
né? Geralmente eles eram ex-escravos, porque o que que acontece? Como tinham os escravos por dívidas, se eles conseguissem proteção do patrício e conseguisse pagar a dívida, provavelmente, né, ele ia ser um ex-escravo, mas ele ia ter uma dependência eterna aí com o patrício, né? E os escravos que estão aqui, né, em uma situação muito pior do que os plebeus. Porém, eles eram em menor quantidade, a princípio, né, no período da monarquia. Então, eram os trabalhos pesados, né? Os donos desses escravos tinham poder sobre eles, então ele podia fazer o que quisesse com esse escravo, podia matar, podia deixar vivo, podia explorar, né? Podia dar o tipo de alimentação que ele achava que era o certo, e eram geralmente por guerras ou dívidas. Então, na época da monarquia, que é o primeiro período de Roma, como que era a política? Então, tinha lá o soberano, a figura do rei, tinha um senado, que era um conselho de anciãos, de pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, e esse senado era como se fosse um parlamento. Porém, ninguém votava neles, né? Eles eram escolhidos entre os patrícios lá. E era só patrícios que participavam desse senado. Nós tínhamos também, naquele período da monarquia, a Assembleia Curiata. O que era essa Assembleia? Era onde reunia todos os cidadãos das famílias aristocráticas, ou seja, das famílias dos patrícios. O que era o objetivo dessa Assembleia? Principalmente de votar as leis e aprovar, né, a inserção de guerras. Então, se eles tinham o objetivo lá de buscar a guerra, de tentar fazer guerra, de tentar buscar extensão de territórios, essa Assembleia Curiata ela tinha essa função. As leis eram feitas, né, dentro do Senado, e aí, então, eles iam aprovar e votar, tá bom? Então, essa era a chamada Assembleia Curiata. Nós vamos dar seguimento no próximo vídeo na monarquia, tá bom, pessoal?